Bom dia. Que a paz de Deus invada o seu coração neste exato momento. Que o céu se abra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se esta mensagem chegou até você, não foi por acaso. Apoie este canal, porque aqui existe uma corrente de oração, uma família espiritual espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. Inscreva-se, deixe o seu apoio, porque cada pessoa que chega fortalece ainda mais essa obra que não é minha, é de Deus. Compartilhe depois, porque alguém precisa ouvir exatamente o que você está prestes a ouvir agora. Começamos este dia reconhecendo algo fundamental. Quem começa o dia na presença de Deus termina o dia com motivos para agradecer. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de abrir os olhos, de respirar, de estar aqui. Obrigado pela misericórdia que se renova a cada manhã, mesmo quando não merecemos. Obrigado pela proteção durante a noite, pelos livramentos que nem sequer percebemos, pelas batalhas que o Senhor venceu por nós enquanto dormíamos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, pelo que está fazendo agora e pelo que ainda fará. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Escute com atenção, porque isso não é apenas uma palavra bonita, é um princípio espiritual poderoso. Existem sentimentos que adoecem o ser humano por dentro: mágoa, raiva, ressentimento, ódio, inveja. Esses sentimentos destroem o corpo, a mente, o emocional e até a vida espiritual. Uma pessoa que vive presa à mágoa carrega um peso que não foi feita para carregar. Uma pessoa dominada pela raiva vive em constante guerra interior. Isso rouba a paz, rouba o sono, rouba a alegria de viver. Mas hoje eu não vim falar do que adoece. Hoje eu vim falar do que cura. Existe um sentimento tão poderoso que é capaz de transformar ambientes, restaurar emoções, fortalecer a fé e até gerar cura no corpo. Um sentimento que conecta o coração humano ao coração de Deus de uma maneira profunda. Esse sentimento se chama gratidão. A gratidão não é apenas dizer obrigado quando algo dá certo. Gratidão é uma postura de vida, é um estado do coração. É aprender a reconhecer a bondade de Deus mesmo em meio às dificuldades. Porque deixa eu te falar algo com sinceridade. Nem todos os dias serão fáceis. Nem todas as manhãs você vai acordar sem preocupações. Haverá dias em que você vai abrir os olhos já pensando em um problema para resolver. Haverá fases em que pessoas que você ama estarão enfrentando enfermidades. Haverá momentos em que a resposta ainda não chegou. Mesmo assim, a gratidão precisa permanecer. Quando você acorda e agradece, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você está dizendo para Deus que confia nele, mesmo sem entender tudo. Você está dizendo que reconhece que estar vivo já é um milagre. Respire fundo agora e pense nisso. Quantas pessoas gostariam de ter apenas mais um dia? Quantas pessoas neste exato momento estão em um hospital, em uma UTI, ligadas a aparelhos, lutando para respirar? Quantas pessoas dariam tudo para acordar na própria cama, com as limitações que você tem, mas com vida? Às vezes alguém diz que o dia está ruim porque choveu, porque o carro quebrou, porque algo saiu do controle, mas você já parou para pensar que aquilo que você chama de dia ruim seria o melhor dia da vida de outra pessoa? Há pessoas que não têm um teto, há pessoas que dormem debaixo de pontes,
Há pais e mães que acordam sem saber o que vão dar de comer aos filhos. Há crianças que pedem um pão e recebem apenas silêncio e lágrimas. Por isso, a gratidão nos tira do lugar da reclamação e nos coloca no lugar da consciência. Consciência de que Deus tem sido bom o tempo todo, mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece difícil. A gratidão não nega a dor, mas ela impede que a dor nos domine. Eu aprendi algo muito importante ao longo da caminhada. A oração abre portas, mas a gratidão mantém o relacionamento com Deus. Muitas pessoas só se aproximam quando precisam de algo. Pedem, clamam, choram, recebem a bênção e depois se afastam. Isso está na Bíblia. 10 homens clamaram por cura. 10 foram curados. Apenas um voltou para agradecer. E foi exatamente esse que ouviu algo diferente. A tua fé te salvou. Deus não se impressiona apenas com pedidos. Deus se agrada de corações gratos. Um coração grato não esquece de onde veio, não esquece quem ajudou, não esquece quem sustentou nos dias difíceis. Um coração grato entende que tudo vem de Deus. Até aquilo que não faz sentido agora, um dia fará. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil, talvez você esteja cansado, emocionalmente esgotado, se sentindo sobrecarregado. Mesmo assim, eu te convido a fazer algo hoje. Exercite a gratidão. Agradeça pela vida. Agradeça pela força que ainda existe dentro de você. Agradeça porque, apesar de tudo, você ainda está de pé. Agradeça porque Deus não desistiu de você. Escreva aí dentro do seu coração o motivo pelo qual você é grato hoje. Pode ser simples: gratidão pela saúde, gratidão pela família, gratidão pelo alimento, gratidão por não estar onde você poderia estar se não fosse a mão de Deus. A gratidão muda a atmosfera. A gratidão acalma a alma. A gratidão fortalece a fé. Aqui nós não falamos de religião. Não falamos de placas de igreja. Aqui falamos de Deus, de relacionamento com Ele, de vida transformada. Se você chegou até aqui, existe um propósito. Nada é por acaso. Deus conhece o seu nome, conhece a sua história e conhece as suas lutas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus não se esquece de um coração que não se esquece de agradecer. Quanto mais grato você se torna, mais sensível você fica à presença de Deus. Quanto mais sensível à presença de Deus, mais você percebe que Ele sempre esteve no controle. Nós vamos continuar falando sobre isso. Ainda há muito que Deus quer revelar ao seu coração. Permaneça, confie. A gratidão é apenas o começo de uma transformação profunda que Deus está fazendo dentro de você. Que Deus te abençoe. Continue conosco. A jornada está só começando. A gratidão precisa ser entendida como uma decisão diária e não como uma reação momentânea. Ninguém acorda grato todos os dias de forma automática. A gratidão é um exercício espiritual. É escolher agradecer, mesmo quando a vontade é reclamar. É escolher reconhecer a bondade de Deus, mesmo quando a dor insiste em falar mais alto. Porque a reclamação é natural da carne, mas a gratidão é fruto da maturidade espiritual. Quando uma pessoa vive reclamando, ela não percebe que está alimentando aquilo que a enfraquece. A reclamação gera cegueira espiritual. A pessoa começa a enxergar apenas o que falta, apenas o que deu errado, apenas o que não aconteceu. E quanto mais ela olha para isso, mais pesado tudo se torna. O coração fica amargo, a mente fica cansada, o espírito fica abatido. Já a gratidão faz o caminho inverso. Ela abre os olhos para
o que já foi conquistado, para o que Deus já fez, para os livramentos que ficaram pelo caminho. Existe gente que diz assim: eu não consigo ser grato porque estou passando por um momento muito difícil. Mas deixa eu te falar algo com amor e verdade. É exatamente nos momentos difíceis que a gratidão se torna ainda mais poderosa. Porque agradecer no dia bom é fácil. Difícil é agradecer quando nada parece colaborar. E é aí que a gratidão se torna uma declaração de fé. É você dizendo: Deus, eu não entendo o processo, mas confio em quem está no controle. Tem pessoas que perderam a alegria de viver porque passaram a viver apenas em função do problema. O problema virou o centro da vida. Tudo gira em torno dele. Tudo é conversa sobre ele. Tudo é pensamento sobre ele. E sem perceber, a pessoa deixa de enxergar tudo o que ainda está funcionando. Ela deixa de enxergar que ainda tem vida, que ainda tem força, que ainda tem capacidade de recomeçar. A gratidão te puxa de volta para a realidade. Ela te lembra que você não chegou até aqui sozinho, que houve dias em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou. Houve noites em que você chorou escondido, mas Deus te sustentou. Houve momentos em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma o amanhã chegou. Isso já é motivo suficiente para agradecer. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que venceram porque aprenderam a agradecer antes mesmo de ver o resultado. Houve gente que louvou dentro da prisão, houve gente que agradeceu no deserto, houve gente que confiou mesmo cercado de impossibilidades. E o que todas essas pessoas tinham em comum não era a ausência de problemas, era a presença de fé, acompanhada de gratidão. Quando você agradece, algo acontece dentro de você antes de acontecer fora. A gratidão organiza a mente, ela calma o coração, ela traz clareza. Muitas decisões erradas são tomadas quando a pessoa está dominada pela ingratidão, pelo desespero, pela ansiedade. Já a gratidão traz equilíbrio. Ela te faz lembrar que Deus não trabalha no desespero, Ele trabalha no tempo certo. Talvez hoje você esteja ansioso pelo amanhã, preocupado com algo que ainda nem aconteceu. A gratidão te chama de volta para o agora. Ela te ensina a valorizar o presente, o hoje, o agora, porque é no hoje que Deus está agindo. É no hoje que você está respirando. É no hoje que você pode falar com Deus. Existe uma força espiritual na gratidão que muitos ignoram. Pessoas ingratas nunca estão satisfeitas. Sempre falta algo. Sempre querem mais. Sempre acham que mereciam algo melhor. Isso gera frustração constante. Já a pessoa grata aprende a celebrar as pequenas vitórias. Aprende a reconhecer cada avanço. Aprende a ver a mão de Deus nos detalhes. E quanto mais você se torna grato, mais sensível você fica para perceber a voz de Deus. Porque a gratidão silencia o barulho interior. Ela diminui a ansiedade. Ela reduz a pressa. Ela cria espaço para Deus falar. Um coração cheio de reclamação não escuta Deus com clareza. Um coração cheio de gratidão se torna terreno fértil. Talvez você esteja pedindo uma resposta. Talvez esteja esperando uma porta se abrir. Enquanto isso não acontece, seja grato. A gratidão não atrasa o milagre. Pelo contrário, ela prepara você para sustentar aquilo que Deus vai entregar. Porque bênção sem maturidade vira peso. E a gratidão gera maturidade. Não espere tudo se resolver para agradecer. Comece agora. Agradeça pelo processo. Agradeça pelo aprendizado. Agradeça pelo crescimento que você nem percebeu, mas aconteceu.
Hoje você é mais forte do que ontem. Hoje você sabe mais do que sabia antes. Hoje você já não cai nas mesmas armadilhas de antes. Isso também é graça de Deus. Continue comigo, ainda mais para o seu coração. Deus está trabalhando em áreas que você nem imagina, e a gratidão vai te ajudar a enxergar isso com clareza. Existe um momento na vida em que Deus nos ensina que nem tudo o que nos fere veio para nos destruir. Algumas situações vieram para nos amadurecer, outras vieram para nos ensinar a depender menos de pessoas e mais de Deus. E é exatamente nesse ponto que a gratidão se torna um divisor de águas. Porque agradecer não significa concordar com a dor. Significa reconhecer que Deus continua soberano, mesmo quando algo dói. Muitas pessoas perguntam por que passam por tantas lutas, se estão orando, buscando, fazendo o que é certo. A resposta nem sempre é simples, mas há algo que precisa ser compreendido. Deus não trabalha apenas para te dar o que você pede. Ele trabalha para formar quem você precisa se tornar. E às vezes, o processo de formação passa pelo silêncio, pela espera, pela renúncia, pela resistência emocional. A gratidão te mantém firme durante esse processo. Quando você agradece em meio à luta, você está dizendo: Deus, eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo. Isso muda tudo, porque a fé deixa de ser apenas palavras e se torna postura. A pessoa que é grata aprende a descansar mesmo sem entender, aprende a esperar sem se desesperar, aprende a continuar fazendo o bem, mesmo quando não recebe nada em troca. Existe um nível de libertação que só a gratidão gera. Pessoas presas ao passado vivem reabrindo feridas antigas, revivem traições, rejeições, perdas, injustiças. Isso consome energia emocional. A gratidão não apaga a memória, mas ressignifica a história. Ela permite que você olhe para trás sem dor, reconhecendo que Deus estava ali mesmo quando você não percebeu. Talvez hoje você ainda esteja carregando perguntas sem resposta. Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? A gratidão não responde todas as perguntas, mas ela traz paz enquanto as respostas não vêm, e a paz é essencial para não desistir no meio do caminho. Há pessoas que perdem grandes oportunidades porque estão tão focadas no que não deu certo que não percebem o que Deus está colocando diante delas. A gratidão te torna atento, ela afina a percepção espiritual, ela te ajuda a reconhecer portas abertas que antes passariam despercebidas. Um coração grato está sempre pronto para o próximo passo. Deus não desperdiça nada, nem lágrimas, nem dores, nem esperas. Tudo coopera para o bem daqueles que confiam nele. E a gratidão é a prova prática dessa confiança. É fácil agradecer depois da vitória. Difícil é agradecer no meio da batalha. Mas é exatamente aí que a fé se fortalece. Existe algo que precisa ser dito com clareza. A ingratidão endurece o coração. Ela torna a pessoa insensível, faz com que nada seja suficiente. Mesmo quando Deus entrega, a pessoa não celebra, já está pensando no próximo pedido. Isso gera um ciclo de insatisfação. A gratidão quebra esse ciclo. Ela ensina a celebrar o que chegou e a esperar com equilíbrio o que ainda virá. Quando você aprende a agradecer, você aprende a viver com mais leveza. As cargas ficam mais leves. As cobranças internas diminuem. A comparação com os outros perde força. Você passa a entender que cada pessoa tem um tempo,
um processo, uma história, e isso traz liberdade emocional. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado, não fisicamente, mas cansado por dentro, cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de tentar. A gratidão não tira o cansaço de uma vez, mas ela renova as forças aos poucos. Ela te lembra do propósito, ela te reconecta com a razão pela qual você começou. Deus vê o seu esforço, vê as suas lágrimas, vê as suas orações feitas em silêncio. Nada passa despercebido aos olhos dele. A gratidão te ajuda a permanecer firme enquanto Deus trabalha nos bastidores, porque nem tudo que Deus faz é visível de imediato. Muitas coisas estão sendo alinhadas agora, para que no tempo certo tudo faça sentido. Continue exercitando a gratidão, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando a vontade for desistir, porque o coração que agradece não se perde no caminho, ele permanece sensível à direção de Deus. Ainda há mais. Deus continua falando. Continue ouvindo, continue confiando. A gratidão também revela muito sobre o nível de entendimento espiritual de uma pessoa. Quanto mais madura espiritualmente alguém se torna, mais ela entende que Deus não trabalha apenas no resultado final, mas em todo o percurso. E quando isso é compreendido, a ansiedade perde força, a pressa diminui, a comparação deixa de fazer sentido. A pessoa passa a viver um dia de cada vez, confiando que cada etapa tem um propósito. Existe gente que vive frustrada porque criou expectativas irreais. Esperava que tudo fosse rápido, fácil e sem dor, mas a vida não funciona assim. O crescimento verdadeiro exige tempo. A construção sólida não acontece da noite para o dia. A gratidão ensina a respeitar o processo, ensina a valorizar cada avanço, mesmo que pareça pequeno. Porque Deus trabalha no detalhe, no silêncio, no que ninguém vê. Quando você aprende a agradecer pelo que ainda está em construção, você demonstra maturidade. Você demonstra que confia mais em Deus do que nas circunstâncias. E isso muda a forma como o céu se move ao seu favor. Porque Deus sabe em quem pode confiar. Mais responsabilidades, mais bênçãos, mais portas abertas. Há pessoas que pedem prosperidade, mas não sabem lidar nem com pouco, reclama do pouco, despreza o pouco, não valoriza o que já tem. A gratidão prepara o coração para administrar o muito. Quem não é fiel no pouco, dificilmente será no muito, e a fidelidade começa no coração grato. A gratidão também cura relacionamentos. Muitas brigas existem porque as pessoas focam apenas nos defeitos umas das outras, esquecem das qualidades, esquecem do que já foi construído, esquecem das vezes em que foram ajudadas, apoiadas, acolhidas. Um coração grato aprende a reconhecer o valor do outro, aprende a agradecer pela presença, pelo cuidado, pela caminhada juntos. Isso não significa aceitar abusos ou permanecer em situações que ferem a dignidade. Significa aprender a não viver refém da amargura, porque a amargura prende quem sente, não quem causou. A gratidão liberta, ela solta as correntes invisíveis que impedem a pessoa de seguir em frente. Talvez você esteja esperando que alguém reconheça o que você fez, esperando um pedido de desculpas, esperando um agradecimento que nunca veio. A gratidão te ensina algo poderoso. Nem todo reconhecimento virá de pessoas, mas Deus vê tudo.
E quando você aprende a agradecer, mesmo sem receber reconhecimento humano, Deus mesmo se encarrega de te honrar no tempo certo. Existe honra que vem do céu. Existe recompensa que ninguém tira. E ela chega para aqueles que permanecem com o coração limpo, grato, sensível. Deus não ignora quem escolhe o caminho certo mesmo quando ninguém está olhando. A gratidão também fortalece a esperança. Porque quando você olha para trás e reconhece tudo o que Deus já fez, você ganha força para acreditar no que ainda virá. O passado se torna testemunho. As dores se tornam aprendizado. As vitórias se tornam combustível para continuar. Não permita que a rotina roube sua capacidade de agradecer. Não permita que o cansaço endureça seu coração. Reserve momentos do dia para reconhecer a presença de Deus. Nem sempre será com palavras. Às vezes será apenas com pensamentos. Às vezes será com um suspiro profundo. Mas faça isso. A vida fica mais leve quando a gratidão se torna hábito. Os problemas não desaparecem, mas perdem o poder de te dominar. A fé se fortalece, a paz aumenta e você começa a perceber que Deus sempre esteve mais perto do que você imaginava. Continue firme, continue sensível. Ainda há algo maior sendo preparado. Chegamos a um ponto importante desta caminhada. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas para ser ouvido, mas para ser vivido. A gratidão não pode ficar apenas nas palavras. Ela precisa se manifestar nas atitudes, nas escolhas diárias, na forma como você reage às situações. Quando a gratidão se torna prática, ela transforma a maneira como você enfrenta a vida. Talvez hoje você ainda não veja a resposta que tanto espera. Talvez o cenário ainda não tenha mudado, mas algo já pode estar diferente dentro de você. E isso é essencial, porque quando Deus muda o interior, o exterior começa a se alinhar no tempo certo. A gratidão prepara o terreno para aquilo que ainda vai florescer. Há pessoas que estão esperando um grande milagre, mas desprezam os pequenos milagres diários. Acordar, respirar, ter consciência, ter forças para continuar, isso já é milagre. A gratidão te ensina a reconhecer isso. E quando você aprende a valorizar o que é simples, você se torna capaz de sustentar o que é grande. Deus não age apenas no barulho. Muitas vezes Ele trabalha no silêncio. Enquanto você agradece, Ele organiza caminhos. Enquanto você confia, Ele alinha pessoas. Enquanto você permanece fiel, Ele prepara respostas. Nada está parado. Mesmo quando parece, Deus está em movimento. A gratidão também te protege. Ela protege o coração da inveja, da comparação, da ansiedade excessiva. Ela te lembra que a sua história é única, que o seu tempo é diferente do tempo dos outros, que o que Deus tem para você não precisa ser igual ao que Ele faz com ninguém mais. Isso traz descanso. Quando você aprende a agradecer, você aprende a confiar mais e controlar menos. Aprende a entregar o que não pode mudar. Aprende a agir onde é possível agir. Aprende a esperar sem perder a fé. Isso é maturidade espiritual. Talvez você tenha começado esta mensagem carregando peso, preocupação, tristeza. Eu oro para que você termine com leveza, com esperança, com o coração mais calmo, que a gratidão seja a chave que vai abrir uma nova fase na sua vida. Uma fase de mais paz, mais equilíbrio, mais confiança em Deus. Nunca se esqueça disso. Deus honra corações que não se esquecem de agradecer. Ele se agrada daqueles que reconhecem sua mão em todas as fases da vida,
mesmo nas mais difíceis, mesmo nas mais silenciosas. Que você carregue essa verdade todos os dias, ao acordar, ao deitar, ao enfrentar desafios, ao celebrar vitórias. A gratidão não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem você se torna. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te fortaleça. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Receba o meu abraço. Até a próxima.